Bom dia, meus amores! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. E hoje nós vamos falar sobre as partes da planta. Você sabe quais são as partes da planta? Não? As plantas, as partes delas são raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. As plantas são seres vivos e assim como as pessoas, nós seres humanos, elas também nascem, crescem, se reproduzem e depois morrem. A diferença, sabe qual é? É que elas não são humanos, elas são vegetais, ok? Para as plantas viverem, cada parte dela precisa desempenhar um trabalho. Cada parte tem a sua função. A raiz, por exemplo, a função da raiz, o trabalho que a raiz exerce é sugar, retirar do solo a água e os nutrientes. Você sabia? Então, essa é a função da raiz, além de sustentar a plantinha no solo, né? As plantas, né, essas raízes, elas não são iguais, elas diferem, são diferentes de uma planta para outra. E você sabia que nós comemos raízes? Não! Por exemplo, você já comeu beterraba? Já? Delícia, né? Cenoura, que maravilha! Macaxeira, já tomou chá de gengibre? Pois é, meus amores, está aí, a gente consome raiz. Que bom, né? As plantas, elas são muito importantes. Vamos ver mais, ó. Por enquanto, só falamos da raiz. Bom, começando agora, raiz. O caule. Qual é a função do caule? Bom, cada parte da planta está ligada com outra, veja só. O caule tem a função de distribuir todo aquele nutriente, toda aquela água que a raiz retirou do solo e levar para o restante das partes da planta. Então, a função do caule é distribuir todo esse nutriente, ok? Ela deixa a plantinha em pé, né? Também. Tem umas plantinhas que ficam tortinhas, tem outras que ficam mais retinhas. Também é função do caule. O caule também pode ser chamado de tronco, meus amores, certo? Então, o tronco, ele também tem vários formatos, cor, textura, certo? Mas vamos à próxima parte, que é as folhas. Qual será a função das folhas? Deixar a planta bonita? Também. As folhas, elas captam a luz do sol, que também é outra função muito importante que as plantinhas têm que realizar para poder crescer. Então, não basta só os nutrientes e a água do solo, tem que ter a luz do sol, tá certo? As folhas, ela têm essa coloração verde por conta da clorofila, tá certo? Então, quando as folhas captam, recebem essa luz do sol, né, ela transforma essa luz do sol em energia. E essa energia é distribuída também para a plantinha e ajuda a plantinha a crescer, certo? Você sabia também que nós comemos folhas? Você, por exemplo, já comeu alface, rúcula, couve? Eu já. Espinafre, delícia. As saladas, por exemplo, elas são feitas com folhas, ok? E a flor? Qual é a função da flor? A flor tem a função, o trabalho da flor é formar os frutos e as sementes. Você sabia? Então, a flor, além de deixar a plantinha mais bonitinha, mais enfeitadinha, ela também tem essa função que é muito importante, que é de formar os frutos e as sementes. Vamos
Você sabia também que a gente pode comer flor? Flor. Eu como flor? Como. Brócolis é flor. Couve-flor é flor. Alcachofra é flor. Então, nós também comemos flores. Então, vejam, nós vimos a função da raiz, do caule, que também chamamos de tronco, das folhas e da flor, que a principal função da flor é formar frutos e sementes. Não é só deixar a plantinha enfeitadinha não, tá certo? Nem tão cheirosa, deixa cheirosa sim, né? Mas a função principal dela é justamente essa, de formar novos frutos e sementes. Bom, e o fruto? Qual é a função do fruto? O fruto tem a função de proteger as sementes, porque essas sementinhas vão dar novos frutos. Então, o fruto é a parte da planta que nós mais comemos, certo? Os frutos são gostosos, nutrientes e também tem o trabalho de proteger as sementinhas, tá certo? Na maior parte das plantas, eles ficam pendurados, né? Os frutos eles ficam pendurados nos galhos. E quando estão maduros, eles caem no chão. Quando eles caem no chão, que a gente não colhe, então ali ele vai apodrecer, porque ele se soltou da plantinha e ele vai morrer. O fruto vai morrer. Então ele vai apodrecer e aquela sementinha vai entrar em contato com o solo e vai dar origem a novas plantinhas. Por exemplo, o tomate, o pepino, a berinjela, todos eles são frutos e guardam as sementinhas dentro deles, né? Eles protegem as sementinhas. Você sabia que a fruta é um fruto doce e comestível? Pois é, comer fruta todos os dias faz muito bem para a nossa saúde. Afinal, qual sua fruta preferida? A minha? Todas. Todas. Bom, vamos ver agora a última partezinha da planta, que é a semente. Qual é o trabalho da semente? É só ficar guardadinho dentro do fruto? Nananina, não. A semente, o trabalho da semente é ajudar uma nova plantinha a nascer, tá certo? A semente é pequenininha e fica dentro do fruto. O trabalho é dar origem a uma nova plantinha. Claro que tem frutas que tem um caroço maior, né, uma semente maior, mas tá ali guardadinho também. Quando todos os dias nós comemos sementes? O melhor, quase todos os dias nós comemos sementes. Será? Feijão, arroz, milho. Então, ó, quase eu como semente todos os dias. Eu adoro feijão, adoro arroz. Bom, mas você sabia que essas partes todas da planta, elas existem, mas nem todas as plantas têm todas essas partes? Por exemplo, tem plantas que não têm sementes. Comece a observar as plantas próximos da sua casa, por onde você passeia, para saber se isso é verdade ou não, tá certo? Vamos à nossa atividade, espero que tenham gostado e até amanhã. Beijo no coração de vocês. Aproveitem a aula.